e então é importante que todo mundo registre, né, a presença sempre em todas as reuniões, tá? A gravação foi iniciada agora pelo nosso colega Tiago, que está participando aqui também. Felisberto? Não, eu estou com problema no chat e não posso me... Então, eu queria dizer que meu nome é Felisberto Sebra Luiz, sou conselheiro da RGP1, tá? Para Tá. registrar. Obrigado. Obrigada, Felisberto. Bom, então essa é a nossa quinta reunião, né, do eixo temático ambiente natural. Nós vamos começar ela fazendo tipo, uma breve prestação de contas gerais, assim, do que aconteceu até a conferência, né, até chegar na organização dos resultados das dinâmicas, né, e depois para a gente continuar a partir daqui fazer o nivelamento em todos os grupos de trabalho para a gente seguir, né, o nosso trabalho da revisão do plano. Alguns já vão assistir essa apresentação talvez pela quarta, quinta vez, assim, porque como todos os grupos estão começando, né? Tipo, quinta, Felisberto, não consegui ver teus dedos direito. Então, assim, que tem alguns que estão participando de mais um grupo, que é possível, né? Participar de mais um grupo, né, de trabalho, então, desde que se tenha tempo e disposição para, né, para conseguir acompanhar e participar. Vocês enxergam a minha tela de compartilhamento? Então tá. Sim, então, sim. Vamos lá, então. Aqui também está a nossa colega e chefe Patrícia, que vai nos dar um apoio também para qualquer dúvida e esclarecimento que a gente precise. Então, né, vamos começar. Nós vamos apresentar o cronograma geral da revisão do plano diretor, que a gente, nesse meio tempo, entre a conferência e agora, nos processos de organizar a casa, né, e organizar tudo que foi feito, o nosso cronograma ele foi reorganizado também, combinando todos os processos que tem que acontecer até a audiência pública ou até a submissão da lei na Câmara, e com as entregas das consultorias e os nossos trabalhos, né, da revisão. Vamos apresentar os resultados gerais da conferência de avaliação do plano, as inscrições nos formulários, no formulário dos eixos temáticos, que na verdade é o formulário, este é um formulário que está disponível, ele foi divulgado nos grupos de trabalho, né, que é para quem quiser participar das discussões a cada eixo, formalizar essa participação, porque vai ficar agora, a partir de agora, vão sair portarias de cada eixo temático das participações. Então, por isso que o registro da presença e o registro das reuniões é importante, porque isso vai ficar documentado e esse grupo vai acompanhar o trabalho até, né, o final, até encaminhar o projeto de lei. Tá? E a parte 2 a gente vai abrir para um debate. Então, nosso cronograma, tá? Então, assim, até agora, maio, né? Tipo, se a gente teve em 2022 a etapa do diagnóstico, né? Estamos ainda na leitura da cidade e vamos até julho. Nós já tivemos a conferência da avaliação do plano. Agora, em maio, nós teremos as oficinas temáticas para discutir desafios e oportunidades, né, nessa revisão. Depois, nós vamos ter um seminário de fechamento de leitura da cidade. A etapa que a quinta etapa é debate das propostas, que vai acontecer em agosto. Em outubro, nós vamos ter a conferência de revisão do plano e a audiência pública em dezembro, para aprovação do projeto e posterior submissão à Câmara. Então, em 2019 tiveram as oficinas temáticas territoriais, depois nós tivemos, em 2022, as exposições interativas, consulta online, o seminário POA 2030 e a conferência, né? Isso tudo faz parte do diagnóstico, da etapa diagnóstico, POA 2030. Nas oficinas temáticas de 2019 foram 439 participantes. Nas exposições de 2022, 1.308. Na consulta pública, nós tivemos 744 pessoas que responderam. No primeiro seminário, 326 participantes.
Na Conferência Municipal do Meio Ambiente, a gente não tem os dados de quantos participantes tiveram, porque foi a coordenação do Conselho do Meio Ambiente que fez esse controle e não nos passou, mas nós teve um dos espaços para debate, uma das salas de debate foi sobre o plano diretor. Então, nós também conseguimos um espaço para participar e conseguimos um espaço para expor, para levar a exposição das evolutivas que a gente tinha feito nas regiões de planejamento e na Câmara. Depois nós tivemos a conferência de avaliação, que aconteceu de 7 a 9 de março desse ano. Nós tivemos 954 participantes na conferência, né? No primeiro dia 577, no segundo dia 322 e no terceiro dia, que foi a plenária de votação, 360. Então, assim, aqui do lado está a participação por eixo temático, né? O nosso eixo foi o segundo com maior participação, né? O primeiro foi o 6, desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, né? O que me deixa muito feliz em saber que está todo mundo interessado e preocupado com esse tema que é super importante, né? Não que os outros não sejam, mas enfim, né? Tem que puxar um pouco de brasa para o nosso assado também, né? Então, da conferência, né, saíram as moções, né, com recomendações, né, com as recomendações. Daí tivemos no nosso eixo foram 5 moções, que na verdade estão sendo consideradas moções, são os 5 temas que nós desenvolvemos, né? Nós não tivemos nenhuma modificação, né? Foi aprovado na plenária. Tivemos 2 recomendações sugeridas e aprovadas e 3 registros, né? Isso no total, né? Fazendo a síntese da parte de participação da conferência e do nosso trabalho da tarde do segundo dia, dia 8. Então, o objetivo das oficinas, né, que nós vamos ter agora em maio, avaliar os desafios e oportunidades, né, a partir da integração da leitura técnica e comunitária. Então, assim, a partir do trabalho dos 7 eixos, né, é que a gente vai fazer o tema do trabalho na conferência, que você desenvolver esse trabalho. Nós vamos, a partir de tudo que já foi levantado agora, de todas as questões que vieram, problemáticas, situações, né, as modificações da nossa cidade, nós vamos discutir isso, mas muito mais no sentido de buscar alternativas, né, se não soluções definitivas, mas alternativas e formas, trazer, né, juntar os conhecimentos e juntar as informações, mas no sentido de pensar soluções alternativas de modificação para alguma situação que não ficou tão bem encaminhada como se pensou, né? E também em função da vida, que ela é muito mais dinâmica do que uma lei, né? Vai acontecer de forma mista, online e presencial, né? E essa atividade presencial vai ser no auditório da SMAP. Na verdade, a parte presencial toda vai ficar concentrada no auditório da SMAP e vai ter uma transmissão, né, em paralelo, né, e com possibilidade de participação também online. Então, elas estão previstas para serem realizadas no mês de maio, a partir do dia 15. Inclusive, hoje já saiu na mídia a divulgação das oficinas, né, e começam 15 de maio. Então, vão ser trabalhadas em cima, né, dos nossos 7 eixos. Bom, depois terá a realização de devolutivas para apresentar e discutir os resultados da leitura da cidade, né? Que a proposta é de realizar de 2 formas. Os eventos nas RGPs, com seminário de fechamento, o seminário de leitura da cidade, com os objetivos de apresentar e discutir os resultados e um momento de troca, né, entre os diferentes grupos de trabalho do plano. A gente ainda está montando, pensando nessa metodologia, né, como vai ser feito, de que forma, mas a gente tem uma ideia de trabalhar o evento nas regiões de planejamento junto das subprefeituras, que são pontos, né, que são pontos de referência e que a população tem amplo acesso, para não ter dificuldade de, tipo assim, acontecer de conseguir ir numa parte da região, como a gente fez as evolutivas, que a gente foi nas escolas,
aí acabou dando conflito na RGP4, a gente teve problema, teve que trazer para a secretaria a exposição, por causa de uma questão particular da região lá, dos moradores. Então, a gente está pensando em utilizar a estrutura pública dessa forma, do município, né? Para que seja o mais acessível possível para todos. Então, a gente vai ter um debate e propostas, vai ser o momento de discussão das propostas para revisão do plano, né? Então, esse momento de debate e propostas, ele engloba debates, as oficinas, consulta online e todos os diálogos com a sociedade que a gente, né, fizer e também conseguir, assim, avançar a partir de agora. O objetivo daí é a conferência, né, que é o sexto momento, digamos. Então, o objetivo é avaliar cenários para Porto Alegre, né, até 2030, a partir da revisão do plano. Vai ser realizado durante 3 dias em local de fácil acesso por transporte público, no final de semana, dia 6, 7 e 8 de outubro, que, se não me engano, será uma sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira, ele será no turno da noite, e depois no sábado e domingo, durante o dia. Inclusive, foi uma demanda, né, lá na conferência também, que se fosse realizado no fim de semana, para poder ter uma participação maior. E que nós concordamos também. Então, depois vai ter audiência pública, né, está prevista para dezembro, para a primeira semana de dezembro. E, então, agora vamos entrar nos grupos de trabalho. E depois a audiência, né, vai o processo para a Câmara, e daí é o tempo da Câmara, que a gente não tem, né, como prever, assim, enfim. Mas nós já começamos um contato com a Câmara de Vereadores, eles organizaram as comissões, né, de relatoria do plano, e a gente espera que a gente consiga ter, em paralelo, todo esse trabalho, um trabalho com eles de comunicação também, né, para eles irem entendendo o processo, para que não chegue lá na hora da votação, né, e o processo ou se demore mais, ou apareçam emendas muito estranhas, para as pessoas não terem, né, pleno conhecimento. Então, as nossas agendas, tá? As nossas agendas a gente organizou da seguinte forma: nós vamos ter reuniões quinzenais alternadas, né? Numa semana vão acontecer os grupos de trabalho GTTO, GTCT, GTCR, e nas outras semanas alternadas são as reuniões dos eixos. O nosso calendário vai ser às sextas-feiras, 10h30, né? Vai ficar fixo, porque a gente também não tem muito mais, né, outro tempo para mudar as agendas. Em princípio, ficou bom para todos, assim, para a maioria que fosse nesse horário. Então, as agendas do GTTO serão nas sextas-feiras, das 14 às 16, do GTCT nas quartas, das 14 às 16, e no GTCR nas terças, das 16 às 17h30. Depois, desenvolvimento, os eixos temáticos, né, nessa outra semana, nas terças, das 10h30 às 12, o nosso, nas sextas, 10h30 às 12, o eixo 3, patrimônio cultural, nas terças, 16 às 17h30, a mobilidade, nas quartas, das 14 às 16, o eixo 5, que é o desempenho, estrutura e infraestrutura, quartas, das 16 às 17h30, o 6, desenvolvimento econômico, nas quintas, das 9 às 10h30, e a gestão da cidade, nas quintas, das 14 às 15h30. A ideia é a gente ter sempre entre 1h30 e 2 horas para as discussões, né, para ter tempo da gente conseguir evoluir no nosso trabalho também e ser produtivo. Então, as agendas, né, como eu já tinha falado, dos GTs e dos eixos temáticos. Então, estão previstas ainda, né, até o final da revisão do plano, 16 reuniões no CMDUA, 18 no GTTO, 16 no GTCT, 16 no GTCR, e em cada eixo 15 reuniões. A gente fez uma previsão geral de um calendário, tá, até dezembro desse ano. Então, o que pode se ter de reuniões? Caso a gente necessite no nosso eixo ter reuniões extras, a gente pode chamar um horário extraordinário, organizar o calendário, né? Então,
isso é uma previsão, né? Então, tem uma pequena margem, né, para trabalhar aí essa previsão. Então, os objetivos gerais de todo o processo, né? Quais são os papéis, na verdade? O do CMDOA é o acompanhamento do processo, o recebimento, discussão e avaliação dos resultados, né? O GTTO é o apoio técnico do desenvolvimento dos trabalhos, porque é o grupo formado pelos técnicos do município. Do CT vai ser a avaliação dos resultados, proposição de soluções, considerando as diferentes visões advindas das entidades envolvidas, né? E todas essas avaliações de resultados e proposição vai ser sempre os trabalhos integrados, né, de acordo com o que a gente desenvolve no GTTO, de acordo com o que desenvolve nos eixos temáticos, de acordo com os produtos da consultorias. O GTCR, o papel deles é fazer avaliação de resultados, proposições de soluções e apoio nas realizações dos processos participativos. E nos eixos, né, vão ser realizadas as discussões específicas sobre os temas para que se produza resultados para o plano e indicações para políticas de desenvolvimento urbano. Esse vai ser o nosso trabalho, né, até o final do ano. Então, os conteúdos gerais, né, vão ser abordados na revisão. Então, são as apresentações e discussão dos resultados das consultorias, apresentação e discussão dos processos participativos, o recebimento dos resultados dos processos participativos, a apresentação de contribuições e propostas, discussão e avaliação de resultados, avaliação dos resultados da leitura da cidade e da proposta final. Então, assim, as indicações para participação nos eixos, a gente pede que se concentrem no e-mail planodiretor.poa@gmail.com, né? Mas ao responder o formulário, né, que depois eu vou reenviar por e-mail e vou mandar, eu acho que já foi encaminhado nos grupos nos GT, se não me engano, mas a gente reenvia para lembrar o link dos calendários. Também ali já é uma inscrição direta, a gente tem como fazer filtro dos inscritos, né? Então, algumas pessoas eu já verifiquei até ontem, que foi a última verificação que eu fiz, que já estão inscritas. E as pessoas que se inscreveram, elas vão ficar formalizadas na portaria como participantes da discussão, né? Para acompanhar esse trabalho até o final. Então, para consultas e informações, a gente tem divulgado na Prefeitura Poa Plano Diretor, na pasta pública dos GTs, né? E aqui tem o link, aqui são os links, tá? E das moções compiladas, que são as moções, o resultado da conferência. Então, agora vamos para o resultado da conferência do nosso eixo, né? Então, assim, nosso eixo que aborda a qualificação do território sob a perspectiva de valorização do meio ambiente, né? E que envolve os temas relacionados à sustentabilidade, adequação às mudanças climáticas e poluição, questões relacionadas às áreas verdes, áreas de interesse ambiental, áreas de risco com passivos ambientais, né? E discute as políticas públicas voltadas para incentivos às soluções ecológicas e para a integração entre as esferas urbana e ambiental do planejamento territorial. O que eu gostaria de comentar também aqui, tá? Para não esquecer. Está acontecendo também, foi contratado, né, um estudo pela diretoria de sustentabilidade, né, um estudo de mudanças climáticas, né, que é um estudo mais aprofundado, que isso também a gente vai ser considerado no nosso trabalho, e nosso trabalho vai ser considerado nesse estudo. Então, assim, ele está previsto, esses estudos, ele está previsto esse diagnóstico para ser entregue na metade do ano que vem. Ele começou depois, né, da revisão do plano, então, assim, como a revisão do plano ela não vai, ela tem que ter um limite agora, né? Mas trabalhar o plano diretor da cidade ele não vai terminar na revisão, a gente vai continuar nesse trabalho. Então ainda tem aí provavelmente bastante conteúdo que a gente vai poder aproveitar na nossa temática a partir desse estudo. Oi, Felisberto. Não, apenas dois questionamentos. Não tem aquele trabalho, aquele estudo que foi feito dos gases? Sim, né? o inventário Então, de gases também. Isso, o inventário de gases e a questão também da Mata Atlântica, também não tem Também, isso? tem esses dois também. Uhum. E eles também vão Apenas ser é sobre... considerados. Tá. É que esse é o último agora que foi contratado e que
o trabalho começou nessa semana, como teve a primeira reunião. Então, tem mais um estudo aí para agregar, né, de conteúdo o nosso trabalho. Então, aqui. Opa, desculpem, passei. Então, assim, né, nós organizamos o trabalho, né, da conferência a partir de 5 temas, né, 5 tópicos que foram elencados nas reuniões, que têm as correlações com outros temas bem mais amplos e inúmeras situações, né, da realidade que a gente urbana e ambiental. Mas ele foi desenvolvido em cima desses 5 tópicos, né, áreas de risco, corredores ecológicos, arborização, áreas de interesse ambiental e áreas verdes públicas, né? Nós trabalhamos em cima dessas 5 perguntas, né, o trabalho foi desenvolvido para respondendo, né, as perguntas. E a partir de então a gente das dinâmicas do período da manhã, né, saiu um resultado, né, com diversas, né, como é que eu vou dizer, recomendações, algumas propostas, algumas constatações, enfim, né, nos post-its, né, dos participantes. Então aqui foram as mesas de trabalho, nós tivemos 2 salas, né, de trabalho, e aqui foi o resultado, né, das recomendações gerais por subgrupo, né, nos trabalhos da tarde do dia 8. Então, essas 2 pranchas aqui são escaneadas, por isso que elas estão diferentes. Mas são as pranchas que... Todas as pranchas foram escaneadas e são o resultado da nosso trabalho no dia 8. Então, nós tabulamos, né, em planilhas tudo que está aqui é o que foi transcrito dos post-its daquelas pranchas, né? Então, na pergunta 1, a gente separou por pergunta, por subgrupo e por sala, né? Então, assim, tipo, a sala A, a sala B, né? Os apoiadores, os anfitriões da dinâmica, então tá tudo nessa planilha aqui. Tá? Vou passar rapidamente porque eu só fiz um print para vocês verem, assim, que não tem nem como ler, assim. Tão pequenininho, né? Então, todas as perguntas do dia estão aqui, né? Então, a partir de todo o trabalho esse que está resumidamente apresentado aqui, né? Nós tivemos as moções do nosso eixo, né? Que são do que eu falei, as moções foram, o que considerado moções foram os subgrupos, né? Que a gente acordou, com as recomendações que saíram, que foram levadas para a plenária, né? E foram todas lidas e consideradas, votadas, né? Então, isso tudo é o que foi levado à plenária e o que foi o resultado do segundo dia, tá? Então, assim, depois disso, na plenária, nós tivemos 2 recomendações, otimizar os mecanismos tributários, né, como o ICMS ecológico, direcionar para as comunidades em área de risco, fomentar mecanismo de microflorestas urbanas em parques associados a corredores ecológicos, e registros, né, que é incluir Porto Alegre na rede brasileira de trilhas, ajuste na lei de compensação vegetal acerca da obrigação nos casos de obras de infraestrutura urbana e garantia da compensação vegetal para todos os casos previstos. Esse resultado de todos os eixos, ele está no link que eu passei antes, que são o resultado das moções da conferência. Está na íntegra ali todo o documento, né? E está disponível no site do plano diretor, na pasta pública. Então, assim, a formalização dos eixos temáticos, tá? Através do link que está aqui, né, na apresentação. Eu vou disponibilizar para vocês a apresentação também. Vai você enviar por e-mail, que é mais certo que chega a todos, né, que participaram da reunião. Então, a gente pede para que todos se inscrevam até a próxima sexta, o prazo, né, para que a gente consiga encaminhar as portarias, formalizar e seguir, né, os trabalhos da formalização. E eu agradeço a participação e a paciência de todos até o momento e abro para debates, considerações, enfim, manifestações, né. Eu vou só parar de compartilhar para não ter que ficar cuidando 2 telas. Mas se precisar, eu retorno o compartilhamento, é só me pedir. Dani, enquanto tu fazia a apresentação,
eu anotei aqui 3 perguntas que eu vi no chat, tá? Se tiverem Tá. mais, por favor, me desculpem, mas Tô olhando aqui. quer que eu leia elas aqui agora? Pode ler, acho. Daí já... Pode ler. Tá, então vamos lá. A primeira veio aqui da Amanda Cardoso, tá? E ela perguntou onde encontra as definições e recomendações resultantes da Conferência Municipal do Meio Ambiente. Essa No foi a link pergunta... que está na apresentação que eu acabei de colocar e vou mandar para vocês. Mas assim, no site do plano diretor já está disponível, tá? Eu coloquei ali no chat o link do site. Tá, a Patrícia colocou aqui o link do site. Então, assim, já está Tá. disponível, é ir no... tem que clicar no conferência, no evento, né? E ali estão todas as informações. Perfeito. Só para registro aqui, eu também vi que a Patrícia já deu o encaminhamento, mas a Amanda também perguntou se temos a informação sobre a composição dos participantes, isso da conferência de eleitor da cidade, né? Como se é representante da entidade, população em geral, representante da prefeitura ou funcionários da prefeitura. E a Patrícia também respondeu ali que vamos levantar essas informações e encaminhar na sequência. Depois disso... daí eu não tenho a ordem aqui, mas o Felisberto mesmo já lhe falou durante a reunião, né, que se perguntou se serão considerados o inventário de gases e o estudo da Mata Atlântica. E daí a nossa colega a Carla Failassi ali respondeu no chat mesmo que os mapeamentos de Mata Atlântica e de áreas de preservação permanente devem ser concluídos em junho. Não sei se de repente querem colocar alguma coisa adicional sobre isso, tá? Eu acho que seria interessante se a Carla puder depois dar um detalhamento melhor sobre esses estudos, que nós também temos curiosidade. Isso, e daí depois, no mesmo tema, eu tenho aqui... Como é que a gente acessa essas informações? Desculpe interromper. Dos mapeamentos, dos estudos efetuados. Acho que ela pode esclarecer, ver o status atual, essas coisas assim, se puder compartilhar conosco. E daí, nessa mesma temática... Carla, acho que a Carla acho que pode, daí na sequência depois, Thiago, tu comenta. Pode, Carla. O da Mata Atlântica tem um site, eu vou buscar o link e coloco aqui no chat. E ali já tem todos os estudos que foram feitos até agora. A gente tem que passar isso pelo Coman agora para aprovação, mas já está praticamente no final. O das APPs, a gente não tem site, não tem como disponibilizar ainda, mas em breve vai estar disponível para consulta pública já, assim, o estudo está terminando e vai ficar disponível para qualquer cidadão que tenha interesse em pesquisar sobre isso. Nossa questão agora é onde disponibilizar isso. A gente está vendo, junto com a Procempa, como fazer, porque são várias camadas de informação. Não sei se a gente vai colocar isso na DM Web, em que local essas informações vão ficar disponíveis, mas acho que até junho já deve estar tudo disponibilizado. Da Mata Atlântica eu vou colar aqui no chat o link, tá? Ok, e aí a gente coloca depois nas nossas apresentações e as referências ali para vocês terem de forma fácil o acesso à consulta. E só queria complementar que eu acho que a Amanda, que foi que perguntou, ela estava perguntando dos resultados compilados, não da revisão da conferência do plano, mas ela perguntou da conferência do meio ambiente. Meio ambiente, isso. Isso está disponibilizado? A gente tinha demorado para receber o material, mas isso aí já está público, né? A gente vai só pegar a informação e passar. Eu até estava com isso já na cabeça pendente para a gente poder discutir nesse grupo aqui. E aí eu vou atrás e compartilho com vocês. Mas já está público, tá? Já a resolução, inclusive, já foi publicada. Então, a Claudete perguntou onde é que está publicado. Exatamente isso. Eu vou ir atrás. Eu vou atrás dessa informação para te passar, tá? Eu não tenho ela precisamente agora. A Simone estava com
pedindo para falar. Bom dia a todas as pessoas presentes. E, gente, eu me lembro na reunião passada, Patrícia, teve uma professora que colocou a questão de indicadores, né? Eu não me lembro o nome dela agora, mas eu achei bem interessante a questão que ela trouxe. E uma das coisas assim que eu acho que a gente vai sentir falta, né, nas oficinas temáticas e na discussão maior do plano diretor, se fosse possível, por região, a gente ter as praças, os parques, as áreas naturais por regiões de Porto Alegre, até porque foi votado lá, né, dentro das proposições, a questão dos corredores ecológicos e também, assim, para não haver um desnivelamento entre regiões mais distantes dos bairros centrais, ter poucas praças, poucos parques. Aí isso tem a ver também com a questão da infraestrutura, né, dos equipamentos públicos. Então, eu acho que seria interessante até para a gente tornar a cidade menos desigual no sentido de lazer e infraestrutura, essa questão do mapeamento, né? Então, se a gente pudesse ter isso, assim, através da prefeitura, esses dados, eu acho que ia ser bastante enriquecedor para a nossa discussão. E também uma outra proposição votada é a questão do espaço árvore como elemento de infraestrutura e como um grande elemento para a questão das mudanças climáticas, né? E eu até estive lendo um documento muito importante que vocês colocaram na pasta para nós, que é o Porto Alegre 2030, e vi que ele é todo baseado principalmente numa gestão para as mudanças climáticas, né? Então, acho que seria, há anos atrás, nós tínhamos um mapeamento de todas as árvores de Porto Alegre e as espécies em cada rua. Então, eu não sei se não seria o caso, talvez, da gente resgatar esse documento, né? Para a gente ter uma ideia, porque realmente, assim, observando a cidade ao longo do tempo, eu vejo que as árvores, elas estão... A situação de integridade vegetal delas está muito fragilizada. Olha, vou dizer para vocês, praticamente 80% das árvores que eu observei em Porto Alegre, aqui nos bairros centrais, muitas delas está praticamente o tronco, sozinho, sem nenhum espaço para a absorção de água, né? Então, assim, eu acho que a gente pensar gestão em termos de mudança climática, a gente tratar da integridade das árvores que estão há mais tempo em Porto Alegre, né? Porque essas árvores vão morrer, depois a integridade vegetal dela vai estar danificada e ela vai acabar sendo cortada e a gente deixa de ter, né, um elemento importante, né, quando a gente discute mudança climática, né? Eu acho até que para a preparação desse outro documento que vocês vão fazer para o ano que vem, né, de mudança climática, não sei se eu entendi bem. Sim, plano de ação. Isso. Mas certamente, Simone... Simone concluiu? Concluiu, Sim. Simone? Obrigada. Desculpa, Dani. Não, essa questão dos documentos, a gente achou bem pertinente as demandas que foram pontuadas e a gente já está providenciando, tá? Já estamos... a gente tem essas informações, tá? E tem como trabalhar elas de maneira estruturada para vocês. Então, na medida do possível, a gente sempre vai colocar ali na pasta pública, mas a gente já está providenciando. E aí, em relação ao teu questionamento, também muito pertinente em relação à questão da vegetação, é bem legal que esse é um grupo misto, né, para tratar do eixo temático. Temos, então, para ajudar a qualificar as discussões, os nossos colegas aí que trabalham com as questões ambientais e da estrutura ambiental dentro da nossa cidade. Então, coloquei ali a Verônica, provoquei ela se manifestou para falar, acho que seria interessante para complementar o teu questionamento. Simone, tu fala que tem um trabalho de todas as árvores. Pode repetir essa parte, por gentileza? Sim, alguns anos atrás,
Mas eu não sei, eu posso até ver, e eu sei de uma pessoa assim que se aposentou na Ismamuse e que tem essa informação. Eu posso até ver com essa pessoa, porque ela trabalhou com arborização há muito tempo, né? Mas é um relatório, é tipo um diagnóstico que foi feito na Ismamuse, eu acho que faz o quê? Olha, eu acho que faz uns 6 anos por aí, ou talvez um pouquinho mais, mas tinha o levantamento de todas as árvores em cada rua de Porto Alegre. Então, tu poderia, inclusive, clicar e saber em cada rua, não sei se era clicar ou mapeamento, através do mapeamento, tu poderia saber que árvores tem na tua rua, em Porto Alegre. Tu consegue isso para nós, porque eu trabalho desde 2015 na SMAN, e tem colega que trabalha desde 2000 e lá vai fumaça, a Bibiana, por exemplo, e ela nunca comentou disso, né? Então, na SMAN, a gente não tem ciência desse trabalho, né? Então, se tu conseguir esse trabalho para nós, o que a gente sabe é que foi feito o censo do centro histórico, né? Mas isso é dos anos 90, né? Então, essa informação, se tu puder nos trazer, porque realmente é desconhecido de toda a coordenação. E então, se tu puder daí mandar para a Dani passa para mim. Sim. E sobre a arborização, assim, a gente já vem tratando ela no plano diretor há muito tempo, né? Então, a gente sempre pontuando a árvore como um elemento de estruturação também, né? Então, eu não sei se essa parte tão assim do inventário da arborização faz parte do plano, né? Eu acho que daí ela já vai para uma escala um pouco diferente do plano, né? Mas aí eu acho que isso já tem a ver mais com o plano diretor de arborização mesmo, né? Mas sim, sempre a árvore ela está sendo trabalhada, né? A gente sempre está presente e levantando essas questões, tá? Mas então eu aguardo esse documento. Tá. Mas, Verônica, só para comentar, praticamente, eu não sei se a Ismamuz está com um trabalho talvez mais contínuo. Eu sei que vocês têm um trabalho de, vamos dizer assim, de a implantação de mudas em diferentes bairros e partes, mas esse monitoramento das árvores mais antigas, eu acredito que ele teria que passar por um processo de aprimoramento, porque isso, a meu ver, não está acontecendo, sabe? Tá. Não, isso agora a gente contratou um software e a gente vai começar a fazer o inventariamento dessas árvores na cidade consolidada, né, nessas áreas mais antigas. Mas ressalto que eu acho que isso não tem a ver com o plano diretor, e sim, né, o geral aqui, e mais relacionado com nossas atribuições na SMAN da arborização, né? Eu acho que é um assunto que não... a arborização aqui, ela entra de uma forma geral, né? Mas ela não entra nesse quesito, né? Eu acho que a gente paralelo deveria fazer esse trabalho, né? Mas a gente hoje não tem corpo para fazer tudo. E aí sim, passar as informações para o plano diretor, para dizer, né? A gente já tem um diagnóstico da cidade, assim, que a gente não tem o espaço, né? Eu acho que isso o plano diretor que tem que nos auxiliar, né? A conseguir garantir o espaço árvore, né? Essas questões maiores, assim. Eu não sei, isso é o meu ver, não sei se a árvore precisa ser tão conhecida para o plano diretor, para a revisão do plano diretor. Não, eu digo isso, Verônica, porque, de repente, é um trabalho... isso não é uma situação que a gente está vivendo hoje, de precariedade do espaço árvore em Porto Alegre, não é uma coisa de agora. Isso aí é um processo histórico que foi acontecendo, que eu acho assim, de não ter havido uma maior atenção para as árvores mais antigas, né? Mas eu acho que é urgente que a gente trabalhe essa questão, porque a gente vai ter essa iminência dessas árvores morrerem, porque não tem espaço nenhum, praticamente, de absorção de água. As pessoas, não é uma questão só da prefeitura, é a questão das pessoas nas calçadas
dos proprietários das casas que resolvem tapar a árvore até o tronco, entende? Assim, e essa situação, eu vou te dizer, eu acho ela, a meu ver, ela é dramática em Porto Alegre hoje. É uma situação dramática, assim, desculpe o termo, mas eu acho a situação dramática. E, assim, eu trabalhei com arborização nos anos 80, na Ismamus, e posso te dizer que eu sei que vocês estão com um contingente de pessoas menor do que deveria haver hoje, e isso também é uma pauta que a gente tem trazido várias vezes para a prefeitura e para outros fóruns, mas eu acho assim que se a gente vai trabalhar a gestão da mudança climática e a gente não trabalhar com a integridade das árvores, eu acho que aí assim vai ficar um pouco complicado, né, do ponto de vista de gestão. E é basicamente isso. Eu acho que a gente poderia pontuar que para essa questão do espaço árvore, o monitoramento contínuo das árvores de Porto Alegre, de cada árvore, como um elemento de mudança climática, ele tem que ser pontuado. Por isso que eu estou falando essas coisas. Desculpe se eu tô sendo um pouco incisiva nessa questão, mas é que eu tenho acompanhado, a gente, né, vive na cidade, anda por diferentes caminhos e lugares, né, e a gente vai, como eu trabalhei com isso, eu vou observando. E eu tenho esse sentimento, assim, muito forte, sabe, dessa questão. E a gente recebe muita denúncia, é muita denúncia o tempo todo, sabe, e a gente não sabe o que fazer com tudo isso. Então, assim, eu estou trazendo para vocês porque realmente nos parece bem complicado, assim. Simone, quem sabe a gente agenda uma reunião com toda a nossa coordenação ali para te apresentar o trabalho que a gente está fazendo, porque todas essas tuas questões a gente já levanta elas desde 2018, né? Sim. Então, assim, todas essas questões que tu falou estão no nosso radar, né? Então, à medida que a gente consegue, a gente está tentando avançar, né? No plano diretor, a gente vem desde 2018 tentando garantir o espaço árvore, porque isso que tu pontuou para nós, a gente também identifica, né? Então, pode acalmar teu coração que com o plano diretor a gente vem trabalhando isso há bastante tempo. Sim. Não, eu te agradeço, Verônica. E de qualquer forma, eu sei que vocês têm um trabalho super importante, sabe? Parabenizo aí todos os funcionários da Ismamus. Sei o quanto vocês se empenham nesse sentido, mas eu acho que talvez tenha que haver uma atenção maior, né, nessa questão mais específica também, né? É isso. Eu acho que agora o Felisberto, né? Se a Verônica não tiver mais nenhuma colocação, então passamos a palavra para o Felisberto. Ô, Daniela, vamos oportunizar para quem não falou e depois, tá? Tá? Certo, tudo porque bem. Eu já falei, né? É que então tu tá com a mão abro levantada. Daí eu achei que quisesse falar. Não, mas pode me deixar para depois dos que não falaram, tá? Tá. Então vamos passar a palavra para o nosso colega João Roberto. Ok, me ouvem? Sim. Não, eu acho assim, esse tema que a Simone levantou, tá? Ontem mesmo eu estava escutando uma entrevista com o prefeito e ele foi cobrado pela situação das calçadas, tá? Porque, então, acho que esse é um tema que tem essa interface com a questão do plano diretor e com as soluções que a cidade dá para isso. O que ele trouxe, né? Ele trouxe até ele lembrou, acho que o Schirmer talvez estava propondo para ele de fazer experimentar em alguma região da cidade, um tratamento diferenciado para a calçada. Porque hoje, como ele foi cobrado sobre a condição da calçada, ele diz assim, bom, a calçada, pela legislação municipal,
ela é competência do proprietário. Ele tem que zelar, né? Isso envolve questões até de acessibilidade, a questão peatonal, né, do pedestre, o funcionamento da faixa de serviço, faixa de acesso, tal. E nesse contexto entra a situação do canteiro. Então, da lógica que está, de fato, a prefeitura tem que notificar cada proprietário, enfim, pela questão peatonal, pela questão dos canteiros. Então, existe um conjunto de circunstâncias que não tem funcionado bem. Então, pelo que eu entendi, assim, uma proposta piloto, não sei que grau de maturidade está isso, que o Schirmer queria experimentar numa calçada, era fazer o seguinte. Outra coisa que esse tipo de situação gera é que cada proprietário acaba adotando uma tipologia de calçamento, enfim, esse tipo de circunstância, né, que traz outros problemas. Enfim, uma situação complexa. E o Schirmer, então, se eu entendi bem, ele estava propondo adotar uma área, uma região, uma rua, enfim, para fazer uma situação piloto e tentar que a prefeitura ali fizesse a instalação da calçada ou da faixa peatonal, esse tipo de situação, para ver que tratamento se dá, né? Eu só quero lembrar, assim, que tem outras cidades no mundo, assim, né, tipo Estados Unidos, Washington. O que acontece? Acontece uma divisão de legislação, né? Que é assim, a parte peatonal, que é a do pedestre, quem é responsável por fazer é a prefeitura, né? Então, dizer uma faixa limitada e a prefeitura tem que zelar pela qualidade. Então, se uma pessoa tropeça, uma coisa, a pessoa entra contra a prefeitura, tal. Então a prefeitura tem que zelar aquele trecho. E o que é competência do município, do proprietário de frente, é a parte do canteiro que é vegetado, a área que está gramada, enfim, né? Esse tipo de situação. Claro, toda essa situação ela tem complexidades, ele mesmo levantou isso, pelo que eu pude escutar, que, claro, se propor esse tipo de coisa, é mais custo para a prefeitura, é imposto, como é que vai se tratar isso? Mas, de fato, vamos dizer assim, há uma insatisfação, tanto da administração como dos próprios moradores da cidade, na questão da qualidade das calçadas, né? E a questão dos canteiros, né, que acolhem esse tipo de vegetação. Claro, tem todo esse vínculo com a tipologia, né, o tamanho da calçada na rua, na estruturação da via, né, e esse tipo de solução que tem se dado. Então, eu acho que esse tema, por fim, concluo, né, eu acho que esse tema que a Simone levanta, ela tem uma conexão, sim, muito grande com a questão do plano diretor e com esse tema mais macro, que eu digo, é vinculado à questão das calçadas, né? Então, eu acho que, de fato, é oportuno, e isso, todo o trabalho que a Verônica cita ali, que está sendo conduzido, dialoga com esses elementos, né? Com a questão, com a estrutura, com a tipologia da calçada que está se tratando, com o tipo de vegetação adequada, né? E de fato depende do inventário mais atualizado, que é né, que é onde se encaminha, né? Eu acho que quando também o estudo que a Simone, eu acho que se refere, deve estar ligado ao levantamento aerofotogramétrico, porque ele levantou o tipo de produto que foi feito para o último aerofotogramétrico, né? Ele chega ao detalhe, ele chega a detalhes de mapear árvores, esse tipo de coisa. Só que o tipo de software e de demanda que a gente tem para analisar pontualmente isso, ele é muito pesado, né? Então, essa é uma situação que são as tecnologias, o produto, ele é bastante avançado, né? Ele tem bastante recurso para trabalhar, mas, vamos dizer assim, o hardware, o software que se tem disponível para trabalhar nem sempre é o mais adequado, né, nesses termos. Mas isso não chega ao ponto. Eu acho que os marcos que a gente tem é o pedal, que foi um esforço de diagnóstico muito grande que foi feito na época pela Maria do Carmo Sanchotene. Isso já tem mais de 20 anos, né, que era o antigo pedal, que foi feito. Então, foi feito todo um levantamento nos bairros da situação, principalmente para diagnosticar o tipo de composição de vegetação, tal, né? E depois os produtos que a gente tem foi a partir acho que do aerofotogramétrico de 2010,
que chega a mapear esse negócio, mas não se constitui como inventário de tu identificar a vegetação, né? E agora o que se caminha em termos de inventário é isso, ter software, tecnologia para identificar eles pontualmente, ver o status deles e tal. Mas acho que essa questão que tu levanta, que a Simone levanta, então tem esse tipo de, vamos dizer assim, de combinação. Seja lá o que a prefeitura conseguir assim, construir enquanto sociedade, né? Quer como governo, quer como conjunto da população, né? Para esse tipo de como nós tratamos as calçadas, vamos continuar tratando assim, a responsabilidade do proprietário e tal. Bom, isso tem implicações administrativas, de fiscalização, de procedimentos, notificação. Vamos partir para um sistema diferenciado, um sistema misto. Bom, isso também tem consequências, tem imposto e tal. Então, essas coisas têm que ser cotejadas e eu acho que, de fato, tipo assim, a revisão do plano diretor, se não soluciona isso, pelo menos levantar esse ponto para que se tenha, vamos dizer assim, uma condução para o futuro é muito importante, né? Quer pela situação de acessibilidade, quer pela questão da arborização, né? E outras interfaces que tem com a cidade. Obrigado. Então, Felisberto, agora passa a palavra. Não, complementando, eu ouvindo a Simone, e eu me lembro que tem um atlas ambiental que pode ser um parâmetro, né? Porque ali foram realizados todo um trabalho pela SMAMUS, né? Na época não era SMAMUS, era SMANA, tem todo um trabalho feito pelo professor da URGS. Então, esse pode ser um material a ser revisitado e atualizado, né? É importante, com a participação da sociedade, né? Segunda questão mais ou menos vai ao encontro do mapeamento das praças e parques. Eu queria agregar os morros, né? Mas não com uma visão de exclusão da população que muitas vezes se aloca ali, né? Então, tem muitas áreas que já têm vamos dizer assim, uma permanência, né? E que precisa ser regularizado, né? E a regularização fundiária. E muitas vezes ela sofre o impacto dessa questão ambiental, né? Então, como minimizar essas consequências, né? Porque não dá para dizer a população prejudica o meio ambiente. Não, tem que haver um planejamento com esse processo de regularização, né? E eu tenho um exemplo que eu vou trazer aqui da Dorival Castilho Machado, né, que diz: temos que fazer um parque. Tudo bem, mas não tirar as pessoas para fazer o parque, né? Nós temos que compatibilizar isso, né? E eu acho que penso que tem tecnologia que pode atender esses problemas e mitigar os efeitos disso, né? Se faz tanta mitigação para grandes empreendimentos, então também que faça esse trabalho com a população que mora nesses assentamentos urbanos, né? Não dá, eu sei que tem um levantamento que foi feito das áreas de risco, e eu vi uma vez uma pessoa falar que não é área de risco, em situação de risco, e não é que tem tecnologia que poderia minimizar esses efeitos da situação de risco, né? Senão não teria cidade com o rio passando no meio, como é o exemplo de Chicago, né? Lá se fez uma tecnologia para evitar que o esgoto, claro, com toda a tecnologia que eles usam para tratamento lá, o que eles fizeram? Eles conseguiram aumentar o nível vamos dizer, da condução do esgoto para o rio, né? Tratando, e aí conseguiram minimizar o efeito do retorno desses, vamos dizer, dejetos e outras coisas mais que havia lá, né? Toda uma tecnologia, isso foi na década de 90, se eu não me engano. 95 foi feito isso em Chicago, nos Estados Unidos. E, por fim, né, essa questão das praças me preocupa muito, né? Porque hoje nós temos um projeto de prefeitos ou prefeitas de praça, mas o que eu vejo é que não há um efetivo acompanhamento por parte do governo.
né? E eu cito uma praça que, para mim, é muito cara, que é a Praça Dom Feliciano. Né? Para quem não conhece, fica ali, né, entre a Senhor dos Passos e a Independência. É aquele quadrilátero ali, Senhor dos Passos, Anis Dias. Né? E é uma praça histórica, com todo o seu equipamento, eu acho que parte dele deve estar tombado, né? Então, a gente tem esse olhar. E, por fim, eu queria saber, não existe o plano de arborização? Não está sendo feito esse plano? Que são os planos, vamos dizer, setoriais, né? Que estão agregados ao plano diretor. Pensa assim, né? Depois a Patrícia pode complementar. Como nós fizemos o Plano Popular de Ação Regional em 5 regiões de planejamento, né? Avaliando a nossa visão, a visão da comunidade, com a secretária, com a Faculdade de Arquitetura, né? E com a RGP1, RGP2, RGP4, 5 e 7, né? Que fizeram esse trabalho. E, por fim, nós temos o levantamento A Lomba do Futuro. Como é que isso está sendo tratado, né? Porque lá também tem áreas de preservação e de cuidado. Era isso, obrigado. Felisberto, bom, dando um encaminhamento para tudo que tu colocaste aqui agora, porque, na verdade, né, a solução, ela depende de muito penso e muito esforço coletivo. Então, assim, essa questão, né, dos morros e áreas de risco. Hoje, há pouco, agora até, foi divulgado, né, o estudo pelo CPRM do mapeamento das áreas de risco, né, que vai ser considerado também para o plano, obviamente, porque a gente vai ter que fazer, é bem isso, nós vamos ter que revisitar tudo o que teve até agora, né, para ver que rumo a nossa cidade tomou, em todos os sentidos, não só o meio ambiente, mas, né, em todas as questões, e ver o que é possível, né, quais ações serão possíveis para cada situação, né, porque não é a mesma para todas. A questão dos morros que tu falaste, não retirar as populações. Tem outras questões. Isso também passa por todos os outros eixos temáticos de trabalho, que na verdade tudo é um conjunto que vai se cruzar depois. Tem a questão do desenvolvimento econômico, né, que a gente tratou ontem um pouco da zona rural, da rarefeita, mas toda essa questão não é só habitação. As pessoas não têm que só morar, elas têm que ter condições de vida digna, né? E isso não é só habitação. Tem as questões dos locais que não vai dar para permanecer as comunidades, porque vai ser um risco muito grande para elas mesmo, um risco à vida, isso a gente não, né, tem que ver como tratar. Então, assim, a gente vai enfrentar milhões de problemas, né, e que eles não vão se exaurir agora nessa revisão, eles vão continuar, a gente tem que continuar tratando, porque são situações da vida real, né, que não é só um projeto de lei que consegue fazer, é uma coisa que são ações que têm que ser tomadas no decorrer do nosso trabalho, que é o que vai continuar sendo feito aqui, depois do desenvolvimento dos projetos, né, também territoriais, que a gente tem essa intenção de levar adiante o que o plano já previa, né, e que de alguma forma também não se desenvolveu tanto. Enfim, né, tipo, são muitos enfrentamentos que a gente tem que ter, e no nosso trabalho aqui, quinzenal, né, e fora daqui, para se trazer também, é o desafio que a gente tem de avançar, né, nas questões que o plano foi bem, né, que conseguiu ser bem sucedido no decorrer da sua implantação, e melhorar as que não foram, né, aprimorar algumas, né, e isso considerando, sim, tudo que já foi o Atlas, né, que é o mapeamento ambiental que se tinha do município na época. Depois disso teve algumas atualizações que a gente tem que considerar também. Então, os planos territoriais de habitação que vocês fizeram, que a gente tem eles aqui, que a gente já leu um pouco, vai voltar e vai trazer, então, tudo isso, né? Mas todos os projetos que estão em andamento, enfim, é um universo de estudos que a gente tem que cruzar e casar, e que, enfim, vamos, né, fazer isso no nosso melhor no tempo que a gente tem. Patrícia, tu queria falar? Não, assim, ó, quanto à questão específica ali da arborização, acho que a Verônica pode complementar, mas a gente tem a ideia, né? Eu até já apresentei para vocês, até na Conferência do Meio Ambiente, que tinha uma ideia até do próprio pessoal da DAV, que a gente tinha agregado,
que era trabalhar com um sistema de espaços abertos, né? De poder trabalhar com essa... Assim como a gente tem um sistema viário, a gente pensar do ponto de vista de planejamento integrado na nossa estrutura urbana, as áreas naturais, né? E aí a gente coloca ali junto a questão das áreas verdes, praças, né? Que tem diferentes níveis de uso e apropriação pela população, tem algumas que são mais urbanizadas, outras que têm um caráter mais natural, mas a gente começar a pensar do ponto de vista numa camada mesmo de sistema, de projeto de cidade, essa inclusão desses corredores ecológicos, aí a gente pensar em corredores criados, né, que também poderiam ser essas redes com arborização, que se caracterizariam como esses corredores verdes, azuis, enfim. E aí a gente poderia, a partir dessa grande identificação, a partir daí pensar nessas estratégias de como que a gente vai trabalhar essa integração da estrutura ambiental e urbana, né? Para que a gente possa, vamos dizer, saber ter um melhor controle do direcionamento que vai ter essas questões, né? Porque a gente vê às vezes muitos conflitos quando a gente fala, por exemplo, eu tenho que conectar 2 unidades de conservação e aí, bom, tem realmente um corredor ecológico específico definido, isso não está consagrado no plano diretor, sabe? Não está definido ou não está bem caracterizado, e eu acho que é uma coisa que deveria estar, porque no momento que tu tem ali claro, legível, tu consegue adotar uma estratégia, até para recompor, de repente, alguma área que não esteja bem estruturada. Então, eu acho que a gente teria que pensar em amadurecer nesse aspecto, acho que seria uma boa ideia. Claro que é um trabalho grande pela frente, ele não vai ser concluído no plano diretor, né? Ele pode dar essas diretrizes gerais, a gente poderia pensar nesse sentido. E eu sempre foi assim uma ideia de integrar a área urbana natural, integrar esse planejamento para a gente poder realmente identificar lá de maneira materializada no nosso espaço futuro que a gente espera, né? E aí a gente até pensar num plano de ação aí depois, para que nos próximos 10, 20 anos, enfim, para a gente poder também, inclusive, correlacionar com essa questão das mudanças climáticas, enfim. Eu acho que se a gente pensar dessa forma, talvez a gente consiga chegar vamos dizer, numa ideia interessante assim para o nosso plano diretor. Amanda? Tá no mudo. Partindo dessa última manifestação, eu quero lembrar assim, ó, a gente tem um parque maravilhoso dentro da cidade, à beira do rio, e que se quer transformar num amplo parque de diversões, com arborismos, com não sei mais o que, com arena para eventos, com um horror. Querem transformar um parque maravilhoso que nós temos dentro da cidade, que é um parque que ainda é, guardar as devidas proporções, bastante natural, onde ainda tem várias espécies, né? Aí querem transformar isso num grande comércio, sabe? Isso está dentro do espírito do plano diretor? Eu acho que isso tem que estar bem claro no nosso plano diretor, que a gente não quer que esses parques se transformem em grandes centros comerciais, né? Hoje em dia, na cidade, parece que só se pensa nisso, em shoppings e centros comerciais e prédios de 500 andares, achando que isso é modernidade, quando isso já está amplamente superado no mundo. A financiarização da construção civil, da habitação, hoje os prédios são construídos não para as pessoas morarem, mas para investirem. E nós estamos abraçando essa ideia em Porto Alegre. Essa é a cidade do futuro que a gente quer construir? Essas mega metrópoles cheias de áreas com desigualdade total?
Então, assim, se a gente tem realmente esse pensamento de que a gente quer fazer essas áreas verdes se manterem conservadas e ampliadas e que possam produzir não só para o clima, mas para a questão da questão climática, mas também para as pessoas poderem se sentir mais próximas. Eu estava vendo ali alguns vídeos, cidades importantes no mundo inteiro que estão reconstruindo seus parques, deixando eles cada vez mais parques verdes para os seus bichos voltarem. Não sei se vocês viram os vídeos, as raposinhas no centro de Berlim, os animais, os esquilos, não sei o quê, em Nova York. Então, assim, e nós, na contramão disso tudo, querendo pegar os nossos parques, privatizar os nossos parques e transformá-los em grandes parques de comércio. É isso que a gente quer para Porto Alegre? Eu acho que a gente tem que deixar claro nessa revisão que não é isso que a gente quer. Que a gente quer preservar, aumentar, cuidar, preservar e estimular as pessoas que convivam cada vez mais com essas áreas verdes, que a gente possa ter um futuro melhor, não só para nós, mas para o planeta. Eu acho que a gente tem que mudar a nossa concepção e isso tem que estar claro na nossa revisão do plano. Obrigada. Baixar a mão. Simone. E... Peraí. Gente, só complementando o que foi colocado pela Amanda, eu estou bastante preocupada com o Parque Harmonia, porque quando eu trabalhava na SMAN como estagiária, eu participei da inauguração do Parque Harmonia, né? E eu fiquei muito triste esse fim de semana quando eu olhei e vi que as árvores estão tapadas até o tronco. E, em primeiro lugar, eu não sei se talvez algumas pessoas não saibam, mas o Parque Harmonia ele foi feito em cima de um lixão. Então, se resgatou uma área que era um lixão para se fazer um parque. E então, assim, às vezes me traz uma lembrança assim do quanto de esforço se colocou para aquela área se tornar parque e como ela está sendo tratada hoje. Então, gente, eu tenho, inclusive, eu tive folheando um livro chamado Parques das Cidades. Não é Parques das Cidades. Eu já falo para vocês que, inclusive, está na biblioteca da Esmamus, que o nome dele é... Espera que eu já falo para vocês. Parques Urbanos no Brasil. Esse livro ele tem mais de 100 parques, mais de 100 ou 120 parques importantes no Brasil inteiro. E dentre os parques de Porto Alegre estão o da Redenção, o Marinha, talvez alguns da Zona Norte, ou acho que talvez o Moinhos, que já existia na época. Mas o Parque Harmonia ele está como um dos presentes também, né? E nesse livro uma das coisas que se coloca do Parque Harmonia, eu vou trazer aqui para vocês, porque nós estamos bastante preocupados com a situação desse parque em especial. Só um pouquinho, tá, gente? Eu já vou achar aqui. Mas está o Parque da Redenção aqui, em seguida Patrícia o Parque mostrou ali. Tá. É esse aqui? É esse livro mesmo. Se vocês abrirem aí na página 128, por aí, deixa eu ver. Não, na página 126, por aí. O Parque da Redenção está na 125. Isso. E é muito interessante, porque ele trata da história de cada parque, né? Tá aqui, ó. Marinha do Brasil. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Só que daí tem o Harmonia aí, Patrícia. Eu acho que é o Harmonia, esse aqui. Essa daqui, a Harmonia. É essa daí, né? E se a gente olhar ali a caracterização desse parque, nós vamos ver que
Aqui, ó. Parque Harmonia, né? As margens do Rio Guaíba, esse parque foi divisa com o Parque Marinho do Brasil, criando um conjunto de grande valor para a cidade. O programa de atividades não é extenso, predominam as práticas esportivas, inclusive equitação, contudo, os espaços amplos, o tratamento paisagístico e a vista para o rio convidam também à contemplação. Os caminhos seguem paralelos à margem do rio e, com eles, as massas arbóreas. Então, gente, uma das questões, aquilo ali é a área de preservação permanente, aquilo está colado no rio. E não pode pôr asfalto naquele parque, sabe? E se vocês olharem esses 100 parques, desses parques naturais, vocês vão ver que nenhum deles tem asfalto. Asfalto tem metal pesado, isso vai para... Com a chuva, acaba indo para o Guaíba, ou para algum arroio, ou para algum lugar que vai acabar no Guaíba. Nós, né, isso aí tem um problema seríssimo em relação a essa questão. E, antes de tudo, gente, ele é um parque. Ele é um parque, e a função dele, primeira, é ser parque. Né? Então, assim, eu acho que está havendo um desvirtuamento realmente radical na forma como esse parque está sendo tratado. Inclusive, estão fazendo um estacionamento ali, e eu acredito que o sentido ali é asfaltar, e eu acho que, sinceramente, e eu até acho estranho, porque o Ministério Público está ali na frente, né? O Ministério Público Federal. Então, isso é um problema até para eles, porque a hora que chover muito, se tiver asfaltado aquele parque, não vai haver a infiltração de água no solo, e vai acabar alagando aquela ruazinha que é na frente dos 2 Ministérios Públicos Federais, né? Do TRF e do Ministério Público Federal. Então, assim, eu acho que é bastante temerosa a forma como esse parque está sendo tratado, e acho que realmente, teria que ter todo um regramento. Eu tenho dúvidas sobre se está havendo acompanhamento da prefeitura em relação à forma como essa concessão foi realizada e se ela está sendo monitorada. Então, assim, eu já olhei que no estacionamento ali, eu posso mandar até fotos para vocês, porque eu tirei. As árvores, elas estão, o pré-asfaltamento, se é que já não está asfaltado ali, eu não tenho certeza absoluta, mas o tronco está até o tronco, o pré-asfaltamento ali. Está até o tronco das árvores. Quer dizer, nem as árvores do parque estão sendo respeitadas. E então, eu acho isso, assim, gente, de uma falta de respeito total, inclusive com as pessoas que historicamente trabalharam na Esmamus e fizeram um esforço histórico para aquilo ali ser um parque hoje. Aquilo era um lixão, gente. Sabe? Não tem cabimento isso. É por isso que eu estou insistindo nessa questão do monitoramento, que eu acho que é importantíssimo. A gente tem que voltar a fazer monitoramento de arborização em Porto Alegre. Não adianta só plantar árvores novas, nós temos que monitorar. Então, assim, eu fico muito triste, porque eu participei da inauguração daquele parque e me dá uma dor enorme ver alguém asfaltando um espaço dentro do parque. Eles podem muito bem fazer aquele estacionamento com pedra, com uma série de outras coisas, respeitando as árvores. No mínimo isso, né? Eu só queria colocar essa questão, tá, gente? Porque... Tá, eu só tô... Desculpem, você é a chata aqui, a gente tá 5 para o meio-dia já, né? Tipo, todo mundo tem outros compromissos, mas assim, nós estamos registrando todas as manifestações, viu? Não, e tá gravado, então não é... A gente só não vai conseguir responder um por um o tempo inteiro, porque a gente tá aqui com uma fila também de pessoas para se manifestar. O próximo é o Natan, por favor. Vou só cortar o Natan rapidinho aqui, tá? Para avisar que todas as perguntas que estão sendo feitas pelo chat aqui, que eu estou registrando também, tá? Então, caso não seja respondido aqui, tudo a gente está registrando, o áudio, a gravação também vai ser registrada, né? Então, qualquer coisa... Eu só queria colocar uma coisa assim, gente, isso aqui não é uma inquisição, tá? A gente está pensando no futuro da nossa cidade. Acho que é muito importante compartilhar as preocupações de vocês, a gente registra aqui, mas a gente tem que pensar, vamos dizer, a gente tem que começar a pensar no planejamento, no plano diretor, o que vai constar lá. Então, a gente tem que começar
a gente vai precisar subir um pouquinho a escala, pensar numa coisa mais geral, e aí, a partir daí, ir detalhando. Bom, vocês têm preocupação com essas situações que existem, o que nós vamos poder fazer a respeito, entendeu? Mas a gente tem que começar a ir de uma forma propositiva, numa construção, tá? Porque se a gente pergunta e resposta, a gente não constrói nada, a gente tem que construir, tá? É isso que fica a minha provocação aqui. E vocês me desculpem, assim, eu vou ter que pedir licença, tá? Então, aí os colegas acompanham aqui, me desculpe qualquer coisa, mas é que hoje eu tenho que sair muito rápido para a próxima agenda. Muito obrigada. Obrigada, Desculpa, Patrícia. Tiago, tá? Desculpa, Tiago, mas é só para... A gente tem que construir, tá? Então, só gostaria de fazer esse pedido para nós aqui, para a gente ficar satisfeito, tentar, né, pelo menos, né, ficar satisfeitos, todos nós aí ao fim do processo. Oi, eu caí? Acabou? Não acabou. Continua, tu tá aí? Ah, tô, desculpa, Estamos que eu te só tô ouvindo. vendo vocês do grupo aqui. Tá. Natan, Desculpa. antes de tu falar, eu gostaria de saber, tu identificasse e colocou no chat ali para registrar tua presença? Oi, me ouvem Oi. bem? Pois então, sobre o chat, desculpa, eu queria ter feito isso antes, mas por algum motivo, eu tô no celular, né, como vocês podem ver pela câmera, por algum motivo o meu chat só habilitou agora que eu liguei a câmera. Não sei, mas eu vou mandar a identificação ali, eu já tô falando aqui meu nome é Natan, eu sou estudante da URGS, eu não estou vinculado representando ninguém necessariamente, mas a contribuição que eu queria fazer, aproveitando esse norte que a gente estava tomando aqui, de um ponto de vista do plano diretor, eu encaro como extremamente importante que a gente tenha um foco especial para a área de orla, né, da nossa cidade de Porto Alegre, toda. Né? Porque o que a gente está observando nos últimos anos na cidade? Há uma especial atenção por parte de vários atores, do poder público, da iniciativa privada, da indústria imobiliária, ao redor da orla. Existem projetos para o Cais Mauá, existe a orla, o trecho que já está feito, projetos de extensão daquele trecho da nossa orla que já está feita. E eu acho que, de um ponto de vista do plano diretor, é preciso que haja uma atenção especial. Por quê? Eu vou trazer 2 exemplos aqui do que eu quero dizer, né? Primeiro, o trecho inicial ali da orla. Todo mundo gosta, né? Não é inegável que foi, em vários aspectos, um acerto, se criou uma nova área de lazer, de convivência para eventos, ficou bonito, virou praticamente o cartão postal da cidade, isso é muito legal, é muito bom, mas uma coisa que foi deixada de fora do projeto é que se tiraram as árvores do lugar. Então pega um dia muito quente, um domingo muito quente, a orla é cheia, tem várias famílias, e as pessoas sentem-se em falta de sombra. E isso é um aspecto que eu acho que seria interessante. Claro, a gente fala aqui de arborização em vários lugares da cidade, mas pontualmente na orla eu acho que é bem importante da gente ter essa atenção especial. Outro exemplo que eu queria trazer é o do Pontal, né? Qual é a altura dos prédios que a gente quer na orla? Quando eu digo, lembrando, né, quando eu digo orla, é toda a parte ali que faz encontro com o Lago Guaíba. Qual é a altura dos prédios que nós queremos? Eu também não quero entrar no mérito, se o Pontal é bom, se o Pontal é ruim, mas assim, eu não sei se vocês chegaram até essa experiência de ir no Pontal perto do fim da tarde num dia de verão, porque aquela estrutura côncava do prédio que foi construído, da estrutura construída no Pontal, o sol se põe então para o lado do Lago Guaíba e a estrutura côncava faz com que se irradie calor para o centro, né? Então, aquele lugar fica muito quente nos dias de verão, quando o sol está se pondo. E eu não sei se isso foi pensado pela iniciativa privada quando estava construindo o Pontal. E eu acho que isso é uma situação um tanto quanto grave. Então, a minha contribuição nesse primeiro momento era essa, de fazer essa ressalva, esse lembrete da gente ter uma atenção bem especial
para a parte de orla da cidade, quando a gente for falar aqui no eixo temático de ambiente natural sobre o plano diretor. Muito obrigado. Obrigada. Felisberto? Eu vou te passar a palavra e depois vou fazer o fechamento da reunião, tá, pessoal? Que eu também tenho uma outra agenda, não posso me estender muito mais. Obrigado pela nova oportunidade de me manifestar. Quanto ao Parque Harmonia, né, foi muito bem colocado pela Amanda e pela Simone. E quanto a esse processo do estudo de viabilidade urbanística passou pelo CMDOA, o parecer da RGP1, a qual esse parque está na área de gestão do planejamento da RGP1, a RGP1 votou contra. Por quê? Exatamente por todos esses argumentos trazidos, porque ele tem uma importância para a cidade, né? E não para o mercado. Tá? Não para o mercado. Essa voracidade que foi colocada aí é uma voracidade que não é só na orla, né? Tem a questão do quilombo Qued, que é emblemático. Também, se não fosse alguns conselheiros e conselheiras atentos no plano diretor, no conselho do plano diretor, teriam passado por cima de comunidades, né? Inclusive deslocaram a rua para cima da comunidade. Isso é dramático, trágico, certo? Não é uma questão contra os técnicos, né? Mas eu acho que também falta, assim, a melhor qualificação das estruturas administrativas. O que se nota é uma demolição da estrutura, né? A falta de funcionários qualificar com ferramentas, com tecnologia, que foi levantado por alguém aqui, eu acho que foi o João, né? Que falta a própria estrutura, ele se sente falta de melhor trabalhar com material produzido, porque falta, vamos dizer, tecnologia para fazer esse melhor acompanhamento. E eu acho que todos sentem isso, né? Mas eu sinto porque eu sou um neófito. Congelou, Felisberto. Não sei se tu me escuta. Dona Jandira, o seu som tá muito ruim, assim, eu não tô escutando. Eu sou... Deu agora? Sim, agora sim. Eu tinha deixado. Eu não estou conseguindo escrever no chat. Já mexi em tudo aqui e não consegui, não estou conseguindo, tá? Eu não saberia lhe dizer o problema, tá? Mas Mas a é só senhora... para dizer que eu estive Tá, mas não tá consegui. certo. Eu vou botar fotinho lá no grupo. Tá. Bom dia, obrigada. Nada. Foi ótima reunião. Obrigada. Felisberto? Eu acho que travou a internet dele. Vamos ver. Ele estava sem acesso ao chat também. Bom, gente, tá todo mundo escutando, todo mundo vendo bem. Então, eu acho que foi um probleminha técnico dele mesmo, assim. Bom, infelizmente, tá, eu não vou poder esperar voltar aqui a situação, mas enfim, o Felisberto sempre vai ter a oportunidade de se manifestar e sempre vai ser ouvido. O que eu queria colocar é que, assim, como a gente já está um pouco avançado no nosso tempo também, tá? É que todas as questões que vocês colocaram aqui, né? Todas as manifestações. Então, o que vai ser o nosso grande desafio desse grupo, né? Nós vamos ter que pensar isso mais a fundo e também ajudar a trazer soluções para situações como essa. Então, que soluções foram adotadas no mundo, né, para recuperar as suas áreas verdes, seus parques? O nosso papel nesse grupo, durante o trabalho da revisão do plano, vai ser isso também. Vocês também vão ter oportunidade de trazer os conhecimentos, e a gente precisa disso de fora, né, e quer isso, porque a ideia é justamente nós termos uma proposição para mudanças e melhorias no nosso plano, né, e trazer exemplos e trazer mecanismos que sejam para que a gente possa
ver o quão viáveis são dentro da nossa realidade, né? Porque às vezes os mecanismos são ótimos fora, porque tem toda uma estrutura tecnológica, toda uma estrutura econômica que talvez a gente não tenha, mas que a gente possa, né, ver um outro tipo ou adaptar para a nossa realidade. Então é isso, assim, eu deixo aqui, vou encerrando, eu não sei se o Fadberto conseguiu voltar, mas eu acho até que ele caiu. Com essa deixando assim, essa provocação, esse tema, assim, que quem né, vai participar do grupo a partir de agora, efetivamente, que está lá, que fez essa inscrição, que vai fazer ou ainda não fez, que vai formalizar essa participação, né, o trabalho aqui vai ser para isso, para a gente trazer proposições, né, e alternativas de soluções e de melhorias para a nossa revisão do plano diretor. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Aguardo, né, esse quórum na próxima também. Daqui a 15 dias nós estaremos reunidos novamente. Vou encaminhar a apresentação por e-mail, tá? Coloquem, por favor, quem não colocou o e-mail, coloque no chat ali rapidinho, porque alguns eu acho que receberam. Não sei se o Natan, minha preocupação, que ele não estava nas outras reuniões e está nessa e está meio. Então, que ele coloque os dados ali para poder receber também as informações, os documentos. E eu vou, no final da apresentação, vai ter os encaminhamentos, tá? Tem os links que a Carla e o Luiz Felipe disponibilizaram no chat, tá? Eu estou pedindo aqui também para a gente ampliar a nossa comunicação, né? Se quiserem, faremos um grupo do WhatsApp, daí tá aqui o meu e-mail para que vocês coloquem me enviem os contatos de vocês para eu adicionar no grupo, tá? Então, a primeira reunião seria essa, tá? Seria esse o encaminhamento geral, né? Peço que se inscrevam para as oficinas temáticas do dia 15, né? Onde também a ideia é a gente trazer proposições, né? Alternativas, enfim, para todos os problemas que nós temos na nossa cidade, né? Que não são poucos. Então, encerro a nossa agenda de hoje, tá? E agradeço mais uma vez a participação de todos. Então, bom dia para todos, bom final de semana, bom feriado, né? Tchau, bom dia. Tchau. Tchau. Bom dia.